Boa noite aos irmãos. Mais uma vez é uma honra estarmos na casa de Deus para ter um momento mais próximo com Ele. Quero convidá-los a fazermos uma oração. Querido Deus e Pai, te agradecemos por estarmos em Tua casa. Neste momento nós daremos a Ti louvores, iremos abrir a Tua palavra e queremos pedir que o Teu Santo Espírito possa estar conosco, nos orientando, nos guiando e que seja feito aqui um culto para a honra e glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. E para começarmos este culto, vamos louvar o nosso Deus com o hino Ó Que Esperança, do Inário Adventista, número 469. Vamos cantar com alegria. Ó que esperança vibra em nosso ser. Continuando então na presença de Deus, vamos louvar mais um hino do nosso cenário, 480, Em Tuas Mãos. Que nós nos coloquemos nas mãos de Deus a cada dia. Em Tuas mãos. Porque que o tempo passa devagar.
esperar mais uma frase tão antiga, já tantas vezes repetida. Respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus, em sua essência, é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim, precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar, e essa verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz. Se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Amém. Uma boa noite para você que está nos acompanhando neste culto de oração. Quem diria, né? Já estamos na metade do mês de julho. E como é bom fazermos esta pausa para falarmos com o nosso Deus. Então eu gostaria de te chamar mais uma vez para fechar os seus olhos e orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, este ano não foi da maneira que nós planejamos na virada do ano, como sempre planejamos. Este ano nos pegou de surpresa, mas estamos muito felizes, porque até aqui o Senhor nos guiou, nos ajudou, nos abençoou, nos protegeu. Eu peço uma bênção especial sobre cada um de nós, sobre cada pessoa que está assistindo este culto, cada familiar,
Que o Senhor esteja derramando bênçãos sem medida, confortando o coração, dando saúde, protegendo. E agora, quando vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nesta pandemia, qual foi a frase que você mais ouviu? Desde ali do comecinho do mês de março, veio abril, maio, junho, já estamos em julho. Qual foi a frase que você mais ouviu e até virou uma hashtag bem famosa? Acredito que você já até tenha ouvido, tenha comentado, na verdade. Hashtag fique em casa. Foi o que nós mais ouvimos, hashtag fique em casa. Se você puder, não saia de casa, fique em casa. E até alguns aplicativos, algumas empresas também, fizeram algumas propagandas e também algumas promoções para quanto mais você ficar dentro de casa, mais você pode ter um desconto para comprar uma comida ou algum produto. Então, hashtag fique em casa. E desde que eu venho ouvindo isso, vem mexendo no meu coração. E eu gostaria de compartilhar contigo um pedido que surgiu no meu coração depois que eu comecei a ouvir muito, todos os dias, essa hashtag fique em casa. Então, abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, vamos ler o Salmo 27. Então, Salmo 27, abra sua Bíblia. Eu tenho certeza que você já conhece este salmo, nós não vamos ler todo o salmo, mas vamos ver alguns versos deste salmo. Então, Salmo 27, para pensarmos sobre esta hashtag. Então, na minha versão, nova versão transformadora, diz assim, no verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ou até quando um coronavírus vier me atacar, fazendo aqui uma analogia com o que estamos vivendo, ainda no verso 3, ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá, ainda que me invistam contra mim, permanecerei confiante. Mas eu gostaria de ler o verso 4 e iniciarmos o nosso tema, que diz assim, a única coisa que peço ao Senhor, este é o meu maior desejo, o que diz aí na tua Bíblia? É morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Qual que é o maior desejo de Davi que escreveu este salmo? Habitar na casa do Senhor. E quando eu li este salmo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi hashtag fique em casa. E agora nós vamos analisar um pouquinho sobre isso, e eu gostaria de conversar contigo sobre a sua casa. Nós vamos entrar pela porta da frente, andar um pouco ali nos cômodos e verificar como está a sua casa. Só que eu não quero falar sobre a sua casa física, onde você entra e tem um sofá, talvez ali uma mesa de centro, um tapete, a TV, a cozinha e assim por diante. Mas eu quero conversar sobre a sua casa espiritual, aquela que é invisível, a casa dos seus pensamentos, das suas verdades, das suas convicções, da sua esperança, dos seus sonhos, do seu ideal. Eu estou falando da sua casa espiritual. E uma coisa é certa, assim como nós temos uma casa física que existe para a proteção do corpo, nós temos uma casa espiritual que existe para a proteção da nossa mente. Como que está a sua casa? Como que está a proteção da sua mente? O mais interessante é que nós criamos e planejamos muitas coisas para a nossa casa física. Nós pensamos em comprar o melhor sofá, talvez instalar um sistema de alarme, colocarmos uma cerca elétrica, portões, muros para nos proteger, quadros para deixar mais bonito, ou talvez ali um fogão novo para cozinhar uma comida de uma melhor maneira, uma geladeira nova. A gente pensa uma cama melhor e assim por diante. Mas muitas vezes, a nossa casa espiritual, a gente não pensa como nós vamos investir. Nós normalmente pensamos na casa física, mas não pensamos na casa espiritual. E muitas vezes, essa casa espiritual está suja, está sem segurança,
talvez é um casebre na beira da encosta, onde quando chove molha todos os integrantes da família, e assim por diante. Como que está a sua casa espiritual? Muitas vezes, nós preferimos dormir fora desta casa, porque a casa está totalmente bagunçada. E não é o plano de Deus que o seu coração e a sua mente fiquem andando por aí como um animal perdido. Ele quer que você saia do frio e viva com Ele, sob o teto da casa do Pai. Ainda há espaço disponível. A sua mesa está posta para você sentar, se alimentar na casa de seu Pai. Por isso, eu pergunto para você, mas por que Ele deseja que eu more na casa dEle? Por que Deus quer que você more na casa dEle? Sabe por quê? Porque Ele é o seu Pai. Você foi feito para viver na casa do Pai. Qualquer outro lugar é insuficiente. Qualquer lugar longe dEle é perigoso. O único lugar capaz de proteger você de tudo que está acontecendo neste mundo, proteger o seu coração, a sua mente, é o lugar para o qual você foi criado, habitar na casa do Pai. E Moisés já havia orado sobre isso. Lá no Salmo 90, o verso 1, fala de uma oração de Moisés, que ele diz assim: Senhor, Tu tens sido a minha casa de habitação desde o princípio, desde o início. Deus quer ser a sua habitação. Hashtag fique em casa, fique na casa de Deus. Ele não tem interesse de ser um refúgio para um final de semana, quem sabe um bangalô para as férias, uma casa de veraneio, um lugar que você vai, visita e depois volta para a sua rotina, um retiro ocasional. Quem tem habitado o seu lar? Eu vejo algumas lives por aí, vejo alguns posts e o pessoal comenta, né? Nossa, muito obrigado por me aceitar dentro da sua casa. Agora nós estamos juntos dentro da sua casa. Quem você tem deixado entrar na sua casa? O que você tem acessado na internet? O que você tem conversado para que você deixe entrar na sua casa? Quem está entrando na sua casa? Deus quer que você esteja sob o teto dele, o teto de proteção, não só agora, mas para sempre. Ele quer ser o seu endereço, o seu ponto de referência, ele quer ser o seu lar. E a Bíblia diz que lá em João, no capítulo 14, o verso 23, a Bíblia diz que se nós amarmos a Deus, o Pai faz morada em nós. Em Apocalipse fala que ele está à porta, batendo a nossa porta. E se você ouvir, abrir o seu coração, Ele vai entrar e morar e cear junto contigo. Nós pensamos em Deus como uma pessoa a ser estudada, e não um lugar onde nós devemos habitar. Nós pensamos em Deus como um fazedor de milagres, e não um lar para viver. Nós pensamos em Deus como um criador a quem apelar, e não uma casa para residir. Mas o que o Pai quer de nós é muito mais do que eu acabei de comentar. Ele quer ser quem nós vivemos, nos movemos e existimos, como está escrito lá em Atos capítulo 17, o verso 28. Mas ao analisar a história da Bíblia, principalmente ali no povo de Israel, nós vemos uma presença perpétua de Jesus. Nós vemos uma presença perpétua de Deus. Durante a noite, tinha uma coluna de fogo. Durante o dia, uma nuvem para proteção. E não era apenas quando estava frio, ou quando estava calor, ou quando estava sol, ou quando estava chovendo. Era uma presença perpétua, uma proteção constante. E ele diz em Mateus capítulo 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias. Só agora na pandemia? Não, eu estou contigo todos os dias, até o fim. Habite na minha casa. A nossa fé, a nossa compreensão sobre Deus dá um salto quando nós compreendemos a presença perpétua de Jesus. E nosso Deus, Ele é o fogo da nossa noite, é a nuvem do nosso dia. E como lemos no início, volte para o Salmo 27, o verso 4. A única coisa que eu peço é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Olha o verso 5. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança
numa rocha alta Ele vai me colocar. Olha que promessa. Olha que certeza. Deus cuida de mim e de você. Não só na pandemia, não só no seu trabalho, ou talvez a falta dele, não só nos seus estudos, na sua vida amorosa. Ele promete uma salvação e uma presença eterna. E ao afirmar que ele habitaria, que Davi ao afirmar que habitaria na casa do Senhor, ele não está apenas dizendo que queria viver separado do povo, mas que ansiava estar na presença de Deus para sempre, permanecer em sua presença onde quer que ele fosse, junto com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que ele entrava em contato. E você está na presença de Deus? Você está trazendo os seus filhos, os seus familiares, os seus amigos para a presença de Deus? Você não conseguirá levar pessoas para a presença de Deus se você não estiver habitando na casa do Pai. Você deseja estar na presença do seu Criador? Este é, como nós vemos aqui, o maior desejo de Davi. E para você habitar na casa do seu Pai, você não precisa mudar de endereço, você não precisa mudar de casa, contratar uma empresa para realizar a mudança, não precisa mudar de CEP. Sabe o que você precisa? Você precisa de uma mudança de mente, de percepção, uma mudança da sua vida, do seu modo de pensar, o seu modo de agir, dos seus hábitos, o seu modo de crer. Eu nunca achava, quando eu sempre ouvi falar de Brasília, eu e minha esposa nos mudamos para cá no ano passado, e nós achávamos que era muito fácil alugar aqui uma casa, ou um apartamento, ou algum lugar, um cantinho nosso. Mas como é burocrático, A gente procurava algumas imobiliárias, algumas corretoras, alguns sites de anúncios, e que burocracia. Se você não atendesse um requisito apenas ali do contrato, não tinha negociação. E se você pedia, olha, é possível mudar essa cláusula aqui? Não tem negociação. Mas, pensando nisso, para mudarmos para a casa do nosso Pai, não existe burocracia. Ele está de portas abertas para te receber. E nós demoramos cerca de 3 meses para conseguir alugar um apartamento. Mas você está a uma distância a distância de uma oração para se mudar para a casa do seu Pai. Ele está de braços abertos para te receber. E sabe, para você encontrar a casa do seu Pai, você não precisa de GPS, não precisa de aplicativo, não precisa do Waze, não precisa de uma corretora, de uma imobiliária. Você precisa dobrar os seus joelhos e falar com Deus. E também você encontra aqui. Aqui está o seu GPS para encontrar a casa do seu Pai. E sabe de uma coisa? Por que você precisa mudar para a casa dele? Porque Jesus te ensinou essa oração. Quais são as 2 primeiras palavras da oração que Jesus te ensinou? Pai Nosso. Pai Nosso. Este é o nosso Pai, e é nesta casa que você deve estar. É nessa casa que você deve permanecer. #fique em casa. E pensando nisso, ali eu lembrei da história que está ali em Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo. Ele estava na casa de seu pai, você conhece a história, e aí ele pegou a sua herança, saiu, viveu a vida, só que agora ele lembra da casa do seu pai. E o seu orgulho está ferido, a sua bolsa, a sua mochila está vazia, antes estava cheia de dinheiro, só que agora ele chega à presença do seu pai, talvez todo machucado, talvez mais magro, sem comer, ele está com a sua bolsa, o seu orgulho todo vazio, todo destruído. E aí ele pede para o seu pai, por favor, deixa eu ficar com os empregados, degrada-me, tira-me, pune-me, me tira da árvore genealógica da nossa família, eu quero apenas ser um empregado. Só que o filho queria desistir de ser da família do seu pai, só que o pai não queria desistir de seu filho. O pai não desistiu de seu filho. E ele aceitou o seu filho de volta. Eu não sei como está a sua situação espiritual, a sua casa espiritual. Talvez você não se sinta apto para voltar à casa do Pai. Mas não é você que tem que escolher.
porque Jesus não desiste de você. Não desista de Jesus. Ele está te esperando na casa dele, a casa do nosso Pai. E você pode dizer igual o filho pródigo: Pai, pequei contra ti, pequei contra o Senhor e já não sou digno de ser chamado de teu filho, eu desisto. Mas Jesus fala: eu morri por você, ainda há lugar na casa do Pai. E sabe de uma coisa? Qual é o nome favorito, preferido de Jesus, de Deus? É Pai. Sabe de uma coisa? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele chamou Deus de Pai mais de 200 vezes. E ali, bem no começo da sua vida, ainda quando ele era um juvenil, o que ele disse para José e Maria? Vocês não sabem que eu devo estar na presença do meu Pai? E quando Jesus morreu, o que ele falou? Pai, entrego a ti o meu espírito. Só no Evangelho de João, Jesus repetiu cerca de 156 vezes a palavra Pai. Deus gosta de ser chamado de Pai. E por ser chamado de Pai, a maior missão de Deus é a missão da adoção. Quando nós vamos a Cristo, Deus não apenas perdoa o nosso pecado, mas Ele nos adota como filhos. E através de uma série de eventos dramáticos, passamos de órfãos condenados, sem nenhuma esperança, a filhos adotados, sem qualquer medo. Paulo afirma lá em Gálatas capítulo 4, os versos 4 e 5, que eles dizem assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O maior objetivo de Deus é te adotar como um filho. Deus te adotou, Deus procurou você, te achou, assinou os papéis e te levou para casa. Você e eu sabemos que a adoção é algo, não é algo que merecemos, mas é algo que nós ganhamos. A pessoa que é adotada, ela não precisa fazer nada. Não existe as agências de adoção ou as instituições de adoção, não existe um curso ou um treinamento para os filhos serem adotados. O que existe são regras e até algumas informações para os pais adotarem os filhos. Você não vê, e nós não conseguimos imaginar, uma família chegando: olha, eu gostaria de adotar esta criança, mas primeiro eu gostaria de saber algumas coisas. Ela tem dinheiro para ir para a escola? Ela consegue se sustentar sozinha, comprar a sua própria comida? Ela consegue comprar a sua própria roupa? Ela pode remendar ou consertar as coisas que ela tem dentro da sua própria casa? A gente não vê isso. O que nós vemos são famílias que incondicionalmente vão e adotam uma criança. É um presente que a pessoa recebe. E Deus nos adotou. E Ele nos chama de filhos. Ele não nos adota por aquilo que possuímos. Ele não nos adota porque nós somos inteligentes ou porque temos um bom comportamento. Paulo aqui implora que nós entendamos que a adoção é algo recebido, não algo conquistado. Não são as nossas atitudes que nos concedem méritos ou deméritos para Deus, mas é a nossa vida que revela quem é o nosso Pai. #fique em casa. Fique na casa do Pai. Eu finalizo com uma história muito conhecida. Você já conhece este homem, Dr. Ben Carson. E uma certa vez o jornal Washington Post colocou ali um artigo que normalmente não se coloca. Era um artigo de aproximadamente 3 páginas. E ali estava falando, tem o título: A Graça Salvadora do Doutor. Ben Carson, você sabe, era um garoto muito humilde ali na periferia de Detroit, uma cidade nos Estados Unidos, e ele teve por alguns acontecimentos, ele se tornou médico. A média de cirurgias dele era aproximadamente 400 cirurgias por ano. Ele também é neurocirurgião pediátrico, psicólogo, escritor, professor, filântropo e atual secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano nos Estados Unidos.
é adventista, também tem mais de 90 publicações na área de neurocirurgia. Ele recebeu 27 títulos honorários de doutorado, inúmeros também prêmios cívicos e governamentais. Foi escolhido pela Biblioteca do Congresso ali dos Estados Unidos como uma das 89 pessoas mais influentes dos Estados Unidos e pela CNN como uma das 20 pessoas mais destacadas entre os médicos e cientistas do mundo. Só que agora, ele mesmo estava com um câncer. Ele mesmo precisava de um milagre. E o prognóstico não era muito bom, ele recebeu milhares de e-mails, e eu cito aqui 2 e-mails de pessoas seletas que mandaram para ele, e diz assim: você não pode morrer, quem vai curar o câncer de cérebros em nossas crianças? Uma outra pessoa escreveu: ele fez milagres, mas agora ele mesmo necessita de um. A data da sua cirurgia estava se aproximando, ele não sabia se iria sobreviver a esta cirurgia, mas surge uma garota de aproximadamente 15 anos, o nome dela é Caroline Tears, e ela sofria ali por muito tempo várias dores de cabeça e tinha uma pressão muito grande sobre o seu cérebro, e então ela precisava de uma cirurgia de alguém competente para aliviar a pressão do seu cérebro, e Dr. Ben Carson aceitou. Mesmo antes da sua cirurgia, ele aceitou fazer a cirurgia nesta garota. A cirurgia foi um sucesso, e aí o mesmo jornal, algumas semanas depois, chamou essa garota para fazer uma entrevista. E nessa entrevista, ela disse que o Ben Carson é alguém incrível. E ela repetiu: ele é incrível. Se você o encontrasse em um supermercado, você não saberia que ele é um neurocirurgião de fama mundial. E então ela termina e ela diz assim: ele é o mais parecido com Deus que eu conheço. Ele é a pessoa mais parecida com Deus que eu conheço. Que tributo. Ela não falou dos seus títulos, ela não falou das coisas que ele fazia, ela apenas falou que Ben Carson era a pessoa mais parecida com Deus que ela conhecia. Aquilo que Ben Carson é, aquilo que Cristo nos ordenou que fôssemos, é o que disse até Filipe ali na Bíblia: mostre-nos o Pai. E o que Cristo respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. O que as pessoas têm visto em você? Quem tem habitado no seu coração? Como está a sua casa espiritual? A proteção da sua mente, do seu coração, da sua vida? O que as pessoas têm visto nas suas palavras, nas suas ações, no seu comportamento? Que o seu maior objetivo seja habitar no Pai, habitar na casa do Pai. E como diz em Romanos, capítulo 8, os versos 38 e 39, nem a morte, nem a vida, nem anjos e demônios, nem o que existe hoje ou que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que você habite na casa do Pai, que quando você ouvir esta frase, #fique em casa, que você saiba que você deve habitar na casa do seu Pai, porque Ele te quer, Ele te ama, Ele está te esperando. Que você tenha uma semana abençoada, que você repense nos seus hábitos, repense nas suas prioridades, e que você fique na casa do seu Pai. E agora eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, nós vimos que o maior desejo de Davi é habitar na tua casa, e que este desejo deve ser um desejo diário em nossa vida também. Nos ajude a habitarmos no teu templo, na tua casa. E dessa mesma maneira, o Senhor está batendo em nosso coração, e nós devemos abrir para o Senhor entrar e ter uma refeição como amigos em nosso coração. Cuide da nossa casa espiritual. Que neste período de pandemia, nós possamos olhar aquilo que estamos fazendo, quais são as nossas prioridades, deixarmos aquilo que é santo, aquilo que é nobre, aquilo que é puro, aquilo que é bom, entrar na nossa casa física, para os nossos filhos, familiares, mas também através das avenidas da nossa da alma, da nossa pessoa, da nossa mente. Essas avenidas são os nossos olhos, os nossos ouvidos. Por favor, Senhor, purifique aquilo que vemos,
purifique as nossas escolhas, nos ajude a habitarmos sempre na Tua presença, que nós tenhamos um bom restante de semana na Tua casa, que nós possamos ficar na Tua casa e que nós tenhamos a certeza do Teu cuidado, da Tua proteção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite.